Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que estejam todos bem. Minha reflexão nesta manhã se encontra lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. É aquela passagem que Jesus anda por cima das águas, né, sobre o mar, né? E essa passagem tem uma lição muito interessante que nos ajuda a aplicar na nossa vida para esse momento, não é, que nós estamos vivendo. Diz a passagem aí que Jesus enviou seus discípulos à frente para ir para o outro lado do lago, né? E os discípulos foram e Jesus ficou sozinho orando. Diz aí o texto que ele ficou lá sozinho, orando, não é? E em determinado momento, ao cair da tarde, ele observou que os discípulos estavam no barco tendo dificuldade. Da onde ele estava, ele percebeu que o vento, que era contrário, dificultava para os discípulos remarem, né? E o barco chegar até o local onde eles deveriam chegar como objetivo, né? E nesse momento Jesus foi até os discípulos por cima das águas. E quando os discípulos viram, eles não perceberam de imediato que era Jesus. Eles pensavam que era um fantasma, né? Diz ali que eles pensavam que era um fantasma, ficaram aterrorizados ali, certo? E o que é que acontece? Jesus diz para eles o seguinte, a partir do verso 27, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, diante dessa palavra, não é claro que os discípulos ali eles se acalmaram um pouco, né? E Pedro, né, diante dessa situação, né, Pedro ali impulsivo, né? Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, então manda ir aí por cima das águas, manda também eu caminhar até ti aí, né? Eu quero ter essa experiência aí de andar por cima das águas. Então, se é o Senhor mesmo que está dizendo quem é, então manda que eu ande aí por cima das águas. E o Senhor Jesus diz aí o texto, o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro descendo do barco, diz aí o texto, ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, né? Mas diz aí o versículo 30 que, reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Observa bem, Pedro ia muito bem enquanto ele ia em direção a Jesus, olhando para Jesus, né? Os ventos não haviam cessado ainda não, né? As águas ali estavam tumultuadas, né? Devido à força do vento, né? Havia ondas. No entanto, Pedro continuou andando por cima, por sobre as águas, olhando ali Jesus, que estava ali à sua frente. Ele ia em direção a Jesus, né? Ele estava andando fundamentado na palavra de Jesus: vem. E ele estava fazendo isso. Até o momento em que ele foi reparar que o vento estava forte. Até o momento em que ele tira os olhos do Senhor Jesus, não é? Esquece ali naquele momento da palavra de Jesus, vem, né? E olha para o vento. E ao olhar para o vento, teve medo. Ao olhar para a circunstância, né? Para a circunstância à sua volta, ele teve medo. Ao olhar para o vento forte batendo no seu corpo e as águas, né? As ondas, né? Se abatendo também, batendo também nele. Quando ele olhou essa situação e não para Jesus, ele teve medo. E foi aí que ele começou a afundar. E aí ele grita para Jesus, Jesus vai, pega ele, né?
e voltam os dois juntos para, para o barco. Claro que voltaram andando, né? Jesus não carregou ele nos braços, não. Claro que Jesus suspendeu ele para que ele não morresse afogado e segurou ele novamente em cima das águas e os dois voltaram para o barco. Agora, queridos, a lição aqui é esta. É que diante das circunstâncias difíceis, muitas vezes a gente tira os olhos do Senhor Jesus e a gente olha para as circunstâncias. E quando a gente fixa o nosso olhar apenas nas dificuldades circunstanciais que nós estamos vivendo, nós temos medo. Isso é natural do ser humano, certo? Nós temos medo. Por quê? Porque a gente olha as coisas à nossa volta e parece que as coisas estão se agigantando. Como nessa situação que nós estamos vivendo, né? Nós olhamos aí, cada dia as notícias não são notícias boas, não é? Uma ou outra é notícia boa. Aliás, pouco a gente vê a imprensa, por exemplo, divulgar notícias, né? De cura, de quantos foram curados, né? Aqui e acolá a gente vê, olha, alguém foi curado, uma pessoa de cento e tantos anos foi curada, né? Uma pessoa aqui em Pernambuco, uma senhora de 92 anos foi curada, né? Mas a gente vê uma notícia ou outra, a gente não vê isso com mais frequência, né? Porque notícias boas nos ajudam nesse momento, né? A nos reanimar, não a relaxar, mas nos animar, né? Nos ajuda a ter esperança. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, quando a gente só vê notícias ruins chegando, né? Pessoas ficando desempregadas, pessoas ficando sem alimento, né? Número de mortes aumentando, números de pessoas infectadas aumentando, né? E a gente fica reparando nesses ventos que são contrários, não é? A gente gera medo na gente. E quando gera medo na gente, a tendência nossa é entrar em pânico, né? É entrar em pânico. A tendência nossa é entrar em desespero. A tendência nossa é ficar num estado de tensão constante, né? Constante. Mas aí, queridos, a mensagem nessa manhã é: não reparemos os ventos contrários. Vamos olhar para Jesus. Pedro estava sentindo o vento nele, com certeza, certo? Pedro estava sentindo o vento. Pedro estava sentindo que as águas estavam tumultuadas debaixo dos seus pés. Mas mesmo assim ele estava caminhando. Nós não estamos aqui dizendo para a gente ficar alienado do que está acontecendo aí no mundo. Não. Nós sabemos o que está acontecendo, né? Assim como Pedro sabia que o vento era contrário. Assim como Pedro sabia e estava sentindo que o vento estava batendo nele. Assim como Pedro sabia que as águas estavam tumultuadas. Mas ele estava olhando para Jesus. Assim também, a gente sabe que a situação está difícil. A gente percebe isso. E não somente a gente percebe ou é consciente disso, mas a gente sente em nós isso na medida em que nós estamos isolados, na medida em que nós estamos de alguma maneira sofrendo as consequências de tudo isso que está acontecendo, não é verdade? Mas nós não podemos, mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo diante desse vento contrário, mesmo diante dessas águas tumultuadas que nós estamos vivendo, tirar os olhos de Jesus Cristo. Então, minha mensagem nesta manhã é: continue olhando para Jesus a despeito do vento contrário. Continue olhando para Jesus a despeito das águas tumultuadas debaixo dos nossos pés. Continuemos olhando para Jesus, apesar das notícias que chegam até nós não serem boas. Continuem olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Um beijão a todos e um abraço bem apertado, em nome de Jesus. Amém?